Estamos de volta com o nosso Visão Geral de hoje, entrevistando o deputado estadual Ângelo Perugini. Ele que foi prefeito de Hortolândia em 2 gestões. Aliás, deputado, em 2004 foi o primeiro mandato, né? 2005. Perdão, 2005 e depois... 2009. 2009. E aí a reeleição com 79, quase 80% de aprovação, né, dos votos. Isso é quase que uma aclamação, né? Graças a Deus, foi uma... eu sempre, engraçado, Alberto, que eu sempre defendi isso. O prefeito, quando ele assume o mandato, ele não deve ter preocupação em fazer campanha eleitoral para se reeleger. Se ele fez um bom mandato, naturalmente as pessoas vão querer que ele se reeleja. Então eu sempre defendi isso no meu mandato, inclusive nós fizemos muito pouco campanha eleitoral, porque a gente entendeu que olha, se fizermos um bom governo, e a gente tinha confiança de que o governo nosso estava no caminho certo, e a gente conseguiu, sem fazer muita campanha, sem fazer muita propaganda, o povo assumiu a nossa campanha eleitoral. Mas isso aí deveria ser desta forma, né? Mas aquela máxima que se tem na política, que é difícil você enfrentar o atual prefeito, o atual governante numa reeleição, porque ele tem toda a máquina a seu favor, o que não deveria ser assim, então, né? Eu acho que a máquina pode ajudar ou pode atrapalhar, dependendo da responsabilidade que tem o gestor. O gestor tem que ter muito maturidade para fazer uma gestão correta, séria, para que na hora que chega numa reeleição ele possa colher os frutos daquele trabalho. Muito bem. Bom, deputado, como o senhor sabe, como o Josemil, que é um dos seus assessores, né? Aliás, me conhece há algum tempo, eu também o conheço há algum tempo. Eu sou muito ligado ao futebol, à área esportiva, só há 46 anos, né? Eu narro futebol. Então, na verdade, eu queria te perguntar algo que eu pergunto normalmente para as pessoas que vêm ao meu programa de esportes. Quando eventualmente vem um cantor, até eu pergunto assim, com que música você gostaria de ser lembrado? Jogador, eu pergunto qual é a partida que mais lhe marcou. Então deixa eu te dar um pódio agora, com 3 lugares, para você me colocar 3 realizações dos seus mandatos das quais você se orgulha muito. A primeira que me vem à cabeça é a questão do asfalto sem a gente cobrar. Existia uma lei no município que obrigava a prefeitura a cobrar de cada morador pelo asfalto que passava na frente da casa. E eu defendi essa ideia na campanha eleitoral, que isso era uma lei que era injusta e que a gente precisava de derrubar essa lei. Então teve toda uma controvérsia na campanha e a principal coisa que nós fizemos foi fazer esse asfalto sem cobrar. E depois nós quitamos a dívida de todo mundo que estava devendo para as empresas que tinham realizado essas obras. Mais de 13 mil famílias eram devedoras dessas empresas que faziam asfalto na gestão anterior e estavam inadimplentes, estavam com o nome sujo. E nós pagamos essa dívida. Então, é a questão do asfalto. Uma outra coisa que nós começamos, foi fundamental, foi a questão do esgoto na cidade. Que Hortolândia, Alberto, era uma cidade que não tinha nenhuma casa com esgoto. Toda fossa? Só fossa em todas as casas. A gente fazia até um número, pelo cálculo nosso, devia ter por volta de 150 mil fossas na cidade. Nossa. Uma cidade que ninguém corria atrás disso. A gente foi e conseguiu entregar a cidade já com quase toda a instalação de rede coletora, mas foi feita a estação de tratamento, que inclusive eu tenho que manifestar que quem fez foi a Sabesp, a prefeitura foi uma colaboradora e foi um entusiasmo que nos norteou para fazer a Sabesp realizar essas obras. E talvez a terceira obra que eu gostaria de lembrar é que nós conseguimos fazer com que a gente acabasse com o desemprego na cidade. A cidade de Hortolândia era uma cidade que tinha 17% de pessoas desempregadas. Uma cidade com um cidadão desempregado é uma cidade irresponsável. Porque o problema do desemprego não é problema do prefeito, não é problema do presidente da República só, não é problema do governador do estado, é problema também do prefeito. Cada cidadão que tem um determinado problema, o prefeito tem que assumir aquele problema como dele. E nós falamos, nós não podemos deixar os jovens desempregados, nós não podemos deixar o pai de família desempregado. E fomos atrás das empresas, dávamos cursos para as cidades, para os desempregados, para eles disputarem vaga nas empresas. E nós conseguimos uma realização que eu achei que dá muito orgulho
de saber que a gente conseguiu avançar nisso, trouxemos mais de 20 mil empregos para a cidade de Hortolândia em menos de 8 anos e a gente reduziu esse índice de desemprego, apesar da cidade crescendo, nós tiramos de 17% de desemprego para menos de 2%, se tornou uma das cidades que mais empregou na região metropolitana de Campinas. E uma coisa está muito ligada à outra, a partir do momento que você abre espaço para o emprego, você acomoda o pessoal da família e você minimiza a violência, porque é uma coisa muito interligada, não é? Exatamente, tudo misturado. Educação, saúde, emprego, tudo é uma coisa só. Para a gente ter qualidade de vida, ter menos violência, ter bem-estar das famílias, para que as pessoas sejam felizes. E talvez, subliminarmente, o que aconteceu? O povo de Hortolândia, que tinha vergonha de dizer que era da cidade, começou a ter orgulho de ser cidadão hortolandense. Então, o que eu mais gosto hoje, quando eu vou nas reuniões, o pessoal fala para mim assim: ô Perugini, eu tinha tanta vergonha de falar que eu morava em Hortolândia, agora eu vou para os lugares, essa semana mesmo um rapaz me falou, agora eu vou para Campinas, eu falo, não, eu sou de Hortolândia, eu não digo mais que eu sou da região de Campinas, eu sou de Hortolândia, porque a cidade, o povo se tornou orgulhoso da cidade que tinha. E é tão bom isso, né? Nossa, isso aliás, me perdoe a santa ignorância, Hortolândia, que seria o quê? Cidade do horto, de hortos florestais? Existe uma controvérsia, na verdade Hortolândia era no caminho de Sumaré, onde passava pelo Horto de Sumaré. Mas o nome provavelmente é de uma família chamada Hortolã, sem H, que loteou primeiro, fez um grande loteamento na cidade. Então o loteamento Hortolã se tornou Hortolândia, mas depois foi acrescentado um H e depois se converteu em Hortolândia. Muito bem, nós vamos falar ainda sobre o seu trabalho na Assembleia Legislativa de São Paulo. Aliás, en passant, como é que você viu essa, não sei se é invasão ou se é ocupação, em razão da luta pela merenda, aquela coisa toda, como é que você viu esse movimento em São Paulo? Então, é um movimento justo. Eu sempre defendi que as pessoas participarem de manifestações é sempre muito positivo para a democracia no Brasil. E o contexto da Assembleia Legislativa foi um contexto assim, as pessoas querem ver uma CPI na Assembleia Legislativa para investigar uma acusação. Não está dizendo que a pessoa... Porque existe muita acusação nesse momento da política, não é verdade? Sim. Acusa-se tudo. Mas se investiga, você dá oportunidade para aquele que tem razão poder apresentar a sua proposta. E o que está sendo feito na Assembleia é um pedido do jovem para que faça uma CPI. Eu até acho que isso é justo e há uma ocupação do plenário da Assembleia. Acredito que todos os deputados entendem isso como uma manifestação justa dos jovens. Muito bem, a gente vai falar de algum trabalho seu na Assembleia, mas eu queria que você me dissesse sobre a conquista da primeira Universidade Federal para a cidade de Hortolândia. Olha, foram muitas as conquistas que tivemos nesses 8 anos. Eu também sou obrigado a te dizer uma coisa, que muitas coisas do que eu falo, que o nosso governo fez, eu sempre tenho que dizer que teve uma ajudinha do céu, viu? Porque nós fizemos coisas tão impressionantes. Se não tivesse ajuda, não adianta nada. A ajudinha, que eu diria o seguinte, a maior força foi de lá, viu? Porque, inclusive, uma universidade federal foi escolhida 12 cidades e anunciada 12 cidades para o estado de São Paulo que ia ter universidade federal e nós fomos excluídos. E nós estávamos num momento de pujante, de muito emprego na cidade, e a gente estava precisando de ter essa empresa, essa universidade. E a gente tinha feito muitas reivindicações junto ao governo federal e nós perdemos, não anunciou Hortolândia. Mas nós não nos cansamos. Uma das qualidades do governo que a gente fez, nenhum obstáculo a gente tinha como um obstáculo intransponível. A gente sempre defendeu que tudo que era direito a gente tinha que lutar até conseguir. Inclusive a ponte estaiada, inclusive o asfalto sem cobrança, inclusive todas essas ações que nós fizemos, nenhuma foi assim, que estava pronta. Nós lutamos, nós acreditamos. E essa foi uma bênção que foi consequência de uma grande determinação, onde teve abaixo-assinado, onde teve luta, que fizemos manifestação na cidade, reuniões na Câmara, idas e vindas a Brasília para exigir que o governo federal enxergasse como Hortolândia, que saiu na Veja, saiu na Isto É, como a cidade que mais crescia em 2008, 2009, e o governo federal precisava de enxergar aquela cidade como... E daí o governo
governo anunciou a 13ª cidade do estado de São Paulo que ia receber a faculdade, e foi a cidade de Hortolândia. Ô, Perugino, me perdoe, dei umas 2 tossidinhas aqui, porque a garganta hoje, acho que o narrador de futebol hoje está precisando tratar um pouquinho da garganta. Você falou aí dos acontecimentos todos. Você imaginou que quando você era prefeito, o início de uma determinada obra ainda ia aparecer no Guinness Book, como uma ponte estaiada, que serviu, até eles vieram num programa de esportes aqui, do Esporte Campeão, que serviu para que todos aquele pessoal, 149 pessoas, saltassem no hop jump e bater um recorde mundial. Imaginava isso, não? É mais outra bênção da cidade de Hortolândia. Porque aquela ponte era para já ter terminada. Porque foi um acordo que nós fizemos com o governo do estado, que nós faríamos a ponte e eles fariam a ligação da ponte com com o restante da avenida do corredor metropolitano que fica na cidade. Então, nós conseguimos o recurso, fizemos a licitação e realizamos a obra. E o governo do estado está ainda patinando na execução da obra do corredor. Sim. Que não era papel nosso, porque o corredor é uma obra do governo do estado. Então, essa ponte agora aparece no Guinness Book por uma coisa tão bacana que foi essa iniciativa dessa juventude que ganhou repercussão mundial, internacional, né? Com certeza. Conversando aqui com o deputado estadual Ângelo Perugini, eu vou para o intervalo, na sequência eu volto, vamos falar um pouquinho sobre a Escola Mãe, que é um projeto que tem na Assembleia, e também vamos falar um pouquinho da saúde, para tentar cada vez mais combater o mosquito Aedes aegypti. A gente volta já, aguarde esta edição.